clássico? Ih, rapaz, dessa vez o Edu foi clear, Eduardo de Mão de Tesoura, não fez no sorteio da Copa do Brasil, né? Porque ano passado ele botou todos os confrontos do mundo na primeira fase. Mas também tá bem, tá lá na Tá lá em Londres com o Júlio César, comendo. Ele postou uma carne lá, eu falei, Edu, vai dar um negócio na barriga que você não tá. Isso não é cheio de dentro, não. Ó, vamos lá. Amêndola. Vascão da Gama estreia na primeira fase da Copa do Brasil contra o Trem do Amapá. Isso. Botafogão glorioso contra o Sergipe, que é um bom time, tá se reforçando para 2023. Falcon do Sergipe pega o Volta Redonda. Nova Iguaçu, que tá na Copa do Brasil. Ih, rapaz! Pegou Vitória, mas o primeiro é no Raulino, Estádio da Cidadania. E o Teu Rezende, deve jogar também lá no Raulino, porque não pode jogar no Estádio do Trabalhador. Pega o Ferroviário, o Ferrão do Ceará. Tá tranquilo? Tá favorável? É, mais ou menos, né? Acho que é bom a gente frisar porque Vasco, Botafogo e Volta Redonda jogam pelo empate, além da vitória, porque estão melhores ranqueados. Nova Iguaçu e Resende têm a obrigação de ganhar o jogo, porque se não ganhar, se empatar ou se perder, estão fora. O Resende e o Nova Iguaçu, curiosamente, são os dois times que não estão tão bem, né, no campeonato estadual assim. Mas, Então, mas tem jogo, cara. É do outro, né? É do outro. É um empatar jogo do só. outro. É um jogo só. Então, por isso que os mandantes têm a obrigação de ganhar. O Volta Redonda pega o Falcon. O Falcon, que é um time de empresário, é um time que tem uma estrutura muito boa e uma garotada muito boa. Jogou a Copinha pelo segundo ano seguido. É um time que costuma dar trabalho, mas o Volta Redonda acho que nesse momento vive uma fase melhor. Vasco e Botafogo, para mim, são francos favoritos e acho que não vão ter tanta dificuldade assim para passar, não. Muito bem, quero falar do... Sabe quem vai narrar o clássico? Tá assistindo a gente. No Capricho? Sérgio Maurício! Tô aqui! No Capricho, tá ligado? Narra demais, tô doido pra voltar logo à Fórmula 1 também. Ô, meu Deus do céu, tá quase começando. Bom, vamos falar de clássico. Flávio Amêndola, eu quero que o senhor olhe ali pro Clebão e explique essa treta do ingresso. Por que se no Maracanã cabe 70, o Fluminense só vai botar 50 mil ingressos pra vender? Queria ver um Maracanã lindo. Eu sei que a transmissão da Band, o jeito Band de fazer, o Sérgio Maurício narrando, o Flávio na beira do campo, atrai você a ficar em casa. Eu sei. Vai abrir um tchugueri, vai botar um salame. No Capricho, o salaminho. Agora, libera os 70, pô. Assim, essa é uma pergunta que todo mundo tá querendo a resposta, né? Principalmente o torcedor do Vasco. Mas esse clássico, se a gente for parar para analisar os fatos, ele já começou bem antes, porque o Fluminense começou a vender os ingressos de uma forma antecipada apenas para o seu torcedor, para o sócio torcedor. E a venda para o torcedor do Vasco já começou um pouquinho depois. Isso já causou um certo incômodo. Nunca é demais a gente lembrar aqui que as diretorias, tanto de Flu como de Vasco, estão se estranhando em virtude do interesse do Vasco de participar do processo de licitação do Maracanã para gerir o Maracanã. Então já é uma rusga que vem antiga e ela agora ficou um pouco maior nessa última semana. Dito isso, a diretoria do Fluminense é o mandante do jogo, decidiu colocar à venda apenas 50 mil ingressos. E aí a gente frisa, campeonato estadual, clássico, é 50-50, ou seja, setor norte para uma torcida exclusivamente, setor sul, uma torcida exclusivamente, setor leste e oeste, setores mistos, ou seja, torcedores de dois times podem comprar para esses setores. O setor norte, que fica com a torcida do Vasco, já está esgotado. Os setores leste e oeste, setores mistos, já estão esgotados. E o setor sul, pelo menos no site para comprar o ingresso, é que consta tendo ainda um ou outro ingresso. A diretoria do Vasco se incomodou porque sabe que a torcida do Vasco vai aos estádios, não só a São Januário, mas ao Maracanã. Nunca é demais a gente lembrar que no ano passado, contra o Sport, quase 70 mil pessoas no Maracanã. Contra o Cruzeiro, a mesma história. Então, a bronca da diretoria do Vasco, primeiro, é pelo fato do Fluminense ter começado a ter vendido o ingresso antes para a sua torcida e apenas depois para a torcida do Vasco. E o grande problema é apenas 50 mil ingressos. Ora, se cabe 70, por que não colocar 70? Será que tem aí uma dúvida da direção do Fluminense de que vão ter mais torcedores do Vasco do que do Fluminense João nesse balançou jogo? a cabeça ali. Quero ouvir o Lidito agora, Barba. Cara, porque a resposta para a sua pergunta é essa. A diretoria do Fluminense está, sim, com receio de perder para a torcida do Vasco da Gama quando fizer ali um balanço de quem tem mais torcida na arquibancada. Isso é um fato. Só pode ser isso. Por quê? O Vasco vem numa crescente. O estádio de Brasília recebeu um público legal na última partida do Vasco,
contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca e transmitiu aqui na tela da Band. Também transmitiu na tela da Band o jogo do Audax com o Fluminense, que só tinham 10 mil tricolores no estádio. O gráfico da torcida do Fluminense, da confiança do torcedor do Fluminense no time, tá baixo. A do Vasco tá alta. O torcedor vascaíno está comprando a ideia, o time está começando a acontecer, Barbieri está começando a colocar o jeito dele jogar, os jogadores estão começando a entregar resultado dentro de campo. Naturalmente, a torcida do Vasco ia encher o setor norte, o seu setor. E a torcida do Fluminense não está chegando tão junto. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos, a maioria de vascaínos. Só que aí tá doido atrás só que eu acho que a diretoria do Fluminense está prejudicando o espetáculo fazendo isso. Faz promoção, cara. Incentiva o seu torcedor, dá um jeito de chamar o cara. Faz brinde, coisa casada. Você vai ganhar um ingresso e ganha um copo comemorativo. Ganha um ingresso e ganha sorteio para camisa. Não sei. Incentiva. Desconto na mensalidade. Desconto na mensalidade. Incentiva o cara tricolor, além da situação do time, para que ele vá ao estádio e supere o torcedor do Vasco na arquibancada. Mas não prejudique o espetáculo diminuindo a carga para ficar igual. Que aí ele vai conseguir igualar. Mas aí não é justo, né, cara? Exatamente. E a torcida do Vasco, quando abriu para a torcida do Vasco comprar, o site que vende os ingressos caiu. De tanto acesso. Derrubou por conta da... E a gente lamenta, de ver, só para concluir, porque no futebol do Rio é o último respiro do futebol brasileiro em relação a torcedor. É um dos poucos estados onde você permite que tenham o casal de namorados poder assistir o jogo junto, um ser torcedor do Flu, outro ser torcedor do Vasco, 2 amigos, 4 amigos que são torcedores rivais, que é a grande graça do futebol, cara. No Rio de Janeiro ainda pode, ainda tem o setor misto ali no meio do campo. Daqui a pouco vai ficar igual São Paulo, igual a Minas, que vai ser torcida única, e aí a graça, o charme do Campeonato Carioca vai se esvair, vai acabar acabando, vai naturalmente o torcedor vai deixar de ir porque vai ser forçado a ficar em casa porque é a torcida única. Vamos aproveitar isso, cara. Os dirigentes, GV e Flávio, têm a oportunidade de promover o clássico. E sem querer ou querendo, estão esvaziando o clássico. E aí a gente olha para o nosso vizinho São Paulo, a diretoria de São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo para o São Paulo mandar jogos no Allianz e para o Palmeiras mandar jogos no Morumbi. Muito bem lembrado.